E hoje na nossa reprogramação com o oráculo, nós vamos falar daquelas pessoas que buscam um novo relacionamento, ou estão em algum relacionamento, mas sente que ali ainda tá faltando alguma coisa, que sempre tá repetindo padrões, e que existe aí algo no seu inconsciente para ser trabalhado, para quebrar esses padrões, para reprogramar a sua mente, para que você viva um relacionamento harmonioso. Não um relacionamento perfeito, porque relacionamento perfeito não existe. Existe a decisão dos dois de estar em um relacionamento. Mas existem questões inconscientes na nossa vida que podem nos levar a conduzir esse relacionamento sempre ao mesmo padrão. Sempre acontece a mesma coisa, as mesmas brigas, os mesmos términos, pelos mesmos motivos. E aqui, com a nossa reprogramação do oráculo, você vai começar a entender melhor o que está acontecendo aí e vai começar a dar um outro formato para o seu inconsciente para trabalhar essas questões internas. Então vamos ver o que existe aí dentro de você que você ainda não está acessando para resolver essa situação. Então, monte 1, para quem agora é o momento de você respirar, se acalmar e ver qual montinho chama mais a sua atenção. Montinho 1 ou montinho número 2. Se precisar, pausa o vídeo e se conecta com o montinho e escolha. E agora a gente vai para o nosso montinho número 1. Então, o que essa pessoa precisa entender que está ali no seu inconsciente com relação ao seu relacionamento? Então, a síntese de tudo é o fato de você achar que todo relacionamento não vai ter futuro. Algo dentro de você diz pra você que nenhum relacionamento vai ter um futuro prolongado. Sempre pode existir um término aí. E aí a gente traz o nosso sistema, o nosso inconsciente, ele trabalha para que isso seja real. Você tem a crença que nenhum relacionamento vai se prolongar por muito tempo, inconscientemente ou conscientemente. Se você acha que, se você escutou isso e fala, não, eu não sou assim, possivelmente está no seu inconsciente. E aí, o seu inconsciente trabalha para trazer situações nas quais você entende que esse relacionamento não vai dar certo e que esse relacionamento precisa terminar. Tive que dar uma pausa aqui porque eu esqueci de pôr no modo silencioso o celular. Então vamos lá. E aí você começa com as desconfianças, vem as desavenças, vem as brigas, vem as possíveis traições. E isso vai acontecendo porque você se sente aprisionada quando você começa uma relação. Quando você começa uma relação, é como se você se fosse numa prisão, numa armadura, no qual você tem que, o tempo todo, estar, como se resguardando, se resguardando. E é como se esse novo ciclo não trouxesse a estabilidade que você deseja. E aí vem a questão de você não confiar no seu potencial, não confiar no seu potencial. Então você entra numa relação já com o seu consciente te dando comando, né? Porque você acredita lá internamente que todo relacionamento não vai ter futuro. E aí você se vê nessa nova fase, se colocando ao tempo todo em atenção, então você se fecha. É como se você, sabe a história da princesa lá na torre, no último andar lá, esperando ser socorrida? Então você se fecha, e aí você mesmo atrai esse tipo de situações, que é a situação de desconfiança, de estar sempre atenta, observando tudo, de que tudo é um pretexto para tudo dar errado. Então, se você observar todo o contexto do seu relacionamento, você vai perceber indícios que te levam a isso. E que aí começam as brigas, desavenças. E aí é onde começa tudo não dar certo. Por quê? Começa a desgastar a energia. Tanto de um quanto do outro no relacionamento. Você fica desgastado, seu companheiro fica desgastado. Ou vice-versa, tá? Você fica desgastado, a sua companheira fica desgastada. Então, esse possível sentimento que existe de lealdade, ele começa a se desgastar. E isso nem é porque não existe sentimento, tá? Nem é porque não existe a possibilidade desse relacionamento dar certo. É porque lá no seu inconsciente, sempre existe a possibilidade de dar errado. Não tem alternativa de dar certo. Então aqui pra você, o que eu aconselho pra sua reprogramação do seu inconsciente? Eu sempre oriento fazer antes de dormir. Que você dê um comando pro seu inconsciente. Olha, você vai relaxar o seu corpo antes de dormir. E você vai repetir a seguinte frase todos os dias, até que você note que esse padrão está sendo quebrado, até que você note que já não está tendo tantas brigas. E continue fazendo até você achar que tá tudo ok ali, tá? Que o seu inconsciente entendeu isso e que ele tá trabalhando a favor disso, então. E aí você vai fechar seus olhos, respirar, relaxar o seu corpo e vai dizer: eu estou aberta a levar esse relacionamento para o meu futuro. Eu acredito que esse relacionamento pode dar certo.
E aí você vai sentindo isso no seu corpo, tá? Eu acredito que relacionamento, sim, pode dar certo. E você vai sentindo como o seu corpo reage com isso, tá? Se dá uma sensação de alívio, se dá um peso. Quando dá uma sensação de alívio, é como se o seu corpo estivesse respirando e aceitando o alívio. Pra ficar melhor, eu vou deixar o comando aqui na legenda e você copia e faz todas as vezes. Mas observa muito o seu corpo pra essa sensação de alívio ou sensação de peso. Quando você tem a sensação de peso, é como se ele estivesse resistindo a esse comando. Agora, quando ele vai dando aquela sensação de alívio, sabe quando tira aquele peso do seu peito, aquela pressão do seu peito, é como se ele estivesse entendendo todo esse mecanismo. Mas, uma atenção aqui que veio aqui como intuição para me te dizer. Relacionamentos abusivos, gente. Não considere que a gente vai mudar a outra pessoa. Como eu disse lá no começo da leitura, os dois têm que estar dispostos a fazerem a relação dar certo. Relacionamentos abusivos, normalmente, uma pessoa só está lutando por tudo. Então isso já não é um relacionamento, tá? Já é uma dominação, já é uma imposição de poder. Então isso aqui tá falando pra quem tem um relacionamento onde os dois estão dispostos a fazer o mesmo movimento, ok? Espero que tenha feito sentido. Vou deixar o comando de reprogramação aqui na legenda, tá bom? Já curte, me segue pros próximos episódios. Agora vamos pro nosso montinho número 2. Pra quem escolheu o montinho número 2, vamos ver que o montinho número 2 tem pra nos falar sobre o que o seu inconsciente traz, falando de relacionamentos. Vamos lá. Lembrando que é uma tiragem geral, mas provavelmente você não caiu por aqui à toa. E vamos lá. O que o seu inconsciente fala? Possivelmente, o seu inconsciente entendeu que você não tem sorte pro amor. Sabe aquela pessoa que fala que tem o dedo podre pro amor? E já constrói um relacionamento em cima disso? Já planta aquela sementinha ali em cima desse dedo podre. E aí, é como se, eu vou contar a historinha aqui agora e você leva pro seu contexto aí, e alguma coisa vai casar aqui. Se você, porque, gente, quando eu falo inconsciente, muitas vezes a gente não percebe conscientemente os movimentos que a gente faz em relação a isso. E essa historinha aqui que o oráculo traz, ela vai se casar com a sua história. E se casar com o que acontece aí no seu relacionamento, possivelmente, não, se casar é porque existe essa crença dentro de você, lá no seu inconsciente, tá? Você não achar que existe, que tem sorte para relacionamento. E aí o que acontece? A sua mente, ela está programada para entender isso, para que a sua mente entenda que você realmente não tem sorte. E aí o movimento acontece, as mudanças vão acontecendo e esse desgaste de energia vai vindo. Essas coisas vão acontecendo. Por quê? Porque quando o nosso sistema ele entende uma crença, ele traz essa crença como verdade, ele trabalha para que isso aconteça. Então, todo movimento, toda mudança que vem acontecendo é para trazer esse desgaste. Para quê? Para que esse fim de ciclo aconteça. Para que você tenha certeza, ele trabalha para que você tenha realmente a certeza de que isso é verdade. De que você tem o dedo podre pro amor, você tem o dedo podre para relacionamento. E aí esse fim de ciclo chega. E isso faz com que você realmente acredite que não tem sorte no amor. E isso faz com que você acredite que realmente nunca vai dar certo. E isso faz com que você acredite que você não tem a capacidade de encontrar, de construir um relacionamento saudável para sua vida. Que leitura forte. Porque muitas mulheres comentam isso sem querer. Muitas mulheres trazem essa programação pro seu cérebro sem querer. Homens também. Uma vez que não deu certo, duas vezes que não deu certo, você carrega essa reprogramação pra você. Tem um dedo pro outro pro amor. Gente, vocês têm que entender que a palavra, o pensamento, ele tem muito poder na nossa vida. E se a gente brinca sempre com isso, se a gente brinca de forma natural com isso, a gente tá dando um comando pro nosso cérebro. E isso fica registrado no nosso inconsciente. E isso vira uma crença, vira uma verdade. E o inconsciente, ele vai trabalhar em cima disso. Então, se eu realmente acho, todo movimento que ele vai trazer pra mim, é pra que eu tenha certeza disso. Então, pare de fazer brincadeiras. Pare de achar que você não vai trazer um relacionamento que vai te trazer paz. Porque isso pode sim acontecer. O movimento que tá impedindo isso é a sua crença de achar que você tem dedo podre pro amor. De que você não vai ter sorte no amor. E ao invés de você pensar isso, vamos começar já a parte da reprogramação. Que é você acreditar que tem sorte no amor. Que você vai encontrar a possibilidade de um amor que te traga paz. Mas primeiramente a paz tem que acontecer dentro da gente, tá? Se a paz não acontece dentro da gente sozinha, a gente tá buscando no outro aquilo que a gente não tem na gente. E provavelmente a gente não vai encontrar, porque a gente só vê no outro aquilo que já existe dentro de nós. E se eu não tenho a minha paz, possivelmente eu não vou encontrar no outro, porque o que é paz pra ele não vai ser acessível pra mim, entendeu? E aí você faz as suas escolhas pautadas no que existe dentro de você. E não em busca daquilo que você deseja. Você deseja, mas você comanda outra coisa pro seu inconsciente. Você comanda pra ele que não tem sorte no amor, que tem dedo podre. E aí a sua mente fica trabalhando isso 24 horas, tá? E esse movimento vai acontecendo, o desgaste. Pra que esse relacionamento se encerre de uma maneira ou de outra. Então, possivelmente, você que tem essa crença aí, você vive encerrando relacionamentos.
e iniciando outros. Mas enquanto você tiver com essa crença instalada dentro de você, os seus relacionamentos vão ser sempre isso. Então você precisa entender que primeiramente você tem que trazer isso pra dentro de você, acreditar que é possível sim que você construa um relacionamento, mas primeiramente você tem que estar em paz e bem consigo mesma, tá? Ou consigo mesmo. E escolher o caminho certo, fazer a reprogramação aí pra sua mente, que você sim pode ter sorte no amor. Então vamos lá pra nossa reprogramação, como sempre eu falo, eu aconselho fazer antes de dormir, tá? Depois eu vou deixar escrito aqui na legenda a reprogramação tanto pro montinho 1 quanto pro montinho 2, pra que você faça isso todas as noites, até que o seu inconsciente aceite como verdade isso que você, essa reprogramação que você está instalando. E isso não é crença, não é mágica, isso é neurociência também, né? Porque o nosso cérebro tem a neuroplasticidade, que ele tem a capacidade de modificar as crenças, a capacidade de modificar aquilo que ele acredita. Então, todas as noites você vai relaxar no seu corpo por alguns minutos. É tão rápido isso, mas você tem que estar no seu momento, no seu estado presente. Você tem que respirar, sentir seu corpo e começar a dar aquela programação para ele. Eu tenho sorte no amor e sou capaz de encontrar uma pessoa para viver um relacionamento de paz, tranquilo, harmonioso e que eu possa construir um futuro nesse relacionamento. E repetir isso diversas vezes e observar o que o seu corpo sente com isso, o quanto o seu corpo aceita isso, o quanto o seu corpo traz isso como verdade. E isso não é uma vez, duas vezes, não. É até você perceber que esses padrões estão se rompendo na sua vida. Até você perceber que o seu inconsciente não está te levando mais para fim de relacionamentos, como sempre. Tá? Então, eu espero que você tenha gostado. Vou deixar a descrição aqui da reprogramação que você pode fazer todas as noites, até você perceber a mudança. E se quiser continuar, melhor ainda, porque vai se tornar mais firme essa reprogramação aí dentro de você. E não esquece de curtir esse vídeo, se fez sentido pra você, e me seguir pros próximos episódios. Beijo!